Agora sim, né? Agora a gente vai ter uma aula rapidinha, mas para vocês terem o resultado dela aí na casa de vocês, vai ser demorado, porque a gente vai fazer o render dessa animação nos cycles, tá? Então vocês se programem para deixar ele renderizando num momento em que não tenha ninguém usando o computador, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada nesse texto aqui, que depois eu libero para todo mundo, tá? Esse texto é do CGCool, que é de 2019, está um pouco desatualizado, porque tanto o Cycles quanto o Eevee já tiveram uma nova atualização. Na verdade, o Blender está no 2.9, né? Não está mais no 2.8. Mas isso vale, tá? Então, apesar de provavelmente não ser esse o resultado final do Cycles versus Eevee, ainda deve ter alguma diferença, tá? Então, qual é a... O que esses dois renderizadores têm de diferente? A forma como eles simulam o espalhamento da luz, a emissão e o espalhamento da luz. Então, nessa imagem, né, que vocês estão vendo aqui, nessa animação que vocês estão vendo com a Suzane numa caixa, o que está simulando é como se da câmera partissem vários fótons, que claro, não são fotos, né, são tipo pontos que vão ricocheteando nas superfícies de acordo com as propriedades de cada shader. Então, se tu tem um shader que tem a propriedade de refração, ou seja, que a luz entra um pouco na superfície do material e dali ela começa a ter a sua trajetória desviada, e por isso que a gente vê como se a gente estivesse vendo por dentro do material, né? Ele vai se comportando conforme essas propriedades. Então, ele tem uma interação muito mais realista com o ambiente. E ele bate e volta. Tá? O Eevee não se comporta desse jeito. O Eevee não tem um renderizador que tem uma simulação, digamos assim, física literal da luz e das propriedades dos materiais. Por isso que os shaders estão ligados com a engine de renderização. Tá? Mas o Eevee é muito mais rápido. O Eevee é um algoritmo que renderiza muito, muito mais rápido que os Cycles, tá? Mas ele não tem um poder de representação tão bom. Então, provavelmente essas imagens hoje não seriam iguais, tá? Provavelmente o Eevee teria melhor. Mas, por exemplo, aqui a gente vai usar Ambient Occlusion, e quando a gente usa o Ambient Occlusion ou AO no Eevee, a gente não vê muita coisa. O que é o Ambient Occlusion? É quando a gente tem duas superfícies que se encostam, aí fica aquela sombra entre elas, como por exemplo aqui nas portas, ou ali entre a Suzane e o chão e tudo mais, né? Então, essas sombras de contato que não são muito bem representadas no Eevee. Iluminação global também, porque a luz no Cycles ela ricocheteia e no Eevee não, né? Ela não faz essa... No Cycles ela literalmente faz isso, né? Então cada ponto da imagem leva em consideração o quanto de intensidade de luz e o ângulo que a luz chegou e a interação dela com o material. É um cálculo bem complicado, por isso que o Cycles demora tanto para renderizar. Tá, e claro, e coisas mais complicadas, propriedades mais difíceis de calcular, como Ai, nossa, meu Deus do céu, refração e reflexão, trava-língua, né? Também são melhor representadas dentro dos cycles. Então, a ideia não é ler esse texto com vocês na aula, né? Mas indicar aí para vocês lerem. Tem bastante material também no YouTube de diversos canais que eu recomendo, como o Blender Guru, e os canais do CG Cook, né? Que falam sobre a diferença entre o Ray Tracing e o Path Tracing, e entre os Cycles e o Eevee. Tá? É legal de vocês olharem, mesmo que vocês... Porque a gente não vai trabalhar diretamente com o renderizador, mas é legal da gente saber as diferenças entre eles, até pra gente saber o que pode esperar de cada um deles, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou pedir para vocês criarem uma iluminação. A gente está com os Cycles. Vamos criar uma iluminação aqui no visão de topo. Shift A, adiciona Mesh plano, coloca um pouquinho para cima.
Vamos ver. Foi muito pra cima? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. G, Z, um pouquinho pra cima, aqui assim. E rotaciona aqui um pouquinho, né? Tô tentando simular a luz ali, que eu sei que é da minha parede, né? Da minha luminária, eu sei onde é que ela fica. Então fica mais ou menos aqui assim. E nos cycles, a gente vai ter que criar uma textura, não, material, falei textura, mas é um material, eu já criei aqui, luz. Tá? Como é que faz esse material? Sai do NLA Editor, se vocês ainda estão ali, tá? Abre o Shader Editor e cria um material novo usando um shader de Emission, olha só. Shift A, Emission, um M só. E aí liga aqui, tá? Aí vocês podem aqui onde está a câmera colocar colocar esse viewport shading aqui do render. Aí vocês conseguem ver. Vamos ver aqui. 10. Tá, vamos deixar 15. Tá, vou deixar 15. Pra gente ver como é que fica, tá? E aí vocês podem também colocar uma sombra no chão. Volta aqui para Top View. Shift A, mexe, plano, deixa grandão, pra gente ter... Vou mexer só aqui. Pra gente ter a projeção das sombras, tá? Esse aqui vai ser o chão. Opa! Lembra, né? Coloca nomes nas coisas. Luz. Lâmpada, né? Não é luz. Os nomes. Pronto, tá? Então, aqui a luz e aqui o chão. O chão a gente vai fazer com que ele seja um negócio chamado Shadow Catcher. Nome lindo, né? Mas eu tô falando assim mesmo porque se vocês esquecerem como faz isso, vocês vão colocar no Google Shadow Catcher Blender e aí vocês vão ver como é que faz. Tá? Então, tem que estar o Blender. Nossa, tem que estar os Cycles selecionado, porque no Eevee não tem Shadow Catcher. Para fazer um Shadow Catcher no Eevee tem que fazer um material e a gente nem vai aprender como fazer isso, porque nós vamos renderizar isso aqui no Cycles para fazer uma pós-produção legal, tá? Então, a gente vai selecionar o objeto aqui, o plano, e como a gente fez a câmera no FSPy, é só colocar o plano no 000 que ele fica de boa, sentadinho no plano, fica certo. E aí a gente vem aqui nas propriedades do objeto, Object Properties, e a gente vai achar aqui em Visibility Shadow Catcher. Tá escondido mesmo, tá? É isso aí. Aí a gente vai fazer o seguinte, show. A gente vai aqui na saída, na impressora, e eu coloquei 30% de tamanho, porque, né, senão vai demorar. Demora, tá? E aí a gente vem aqui, tá em Render Image, vocês F12, e vocês sabem que eu tenho esse negócio aí com o gravador de tela. Então vamos ver. O Cycles tá demorando aqui, acho que não vai chegar a 1 minuto. Nem vou pausar, tá, o vídeo, vou fazer vocês esperarem, porque já vai terminar. Tá, a luz acho que tá legal. E que tá pequeno, né? Tá só 30%, não dá pra ver muito detalhe. Mas de uma forma geral vai dar pra ver. Então, tá aqui, ó. 19 segundos, essa lâmpada horrorosa a gente tem que esconder. Já vamos esconder. A gente pode fazer o seguinte também, a gente pode deixar em 100% e colocar Render Region. Porque aí a gente renderiza só um pedacinho, né? Aí fica mais rápido. Vamos colocar assim. Tá, então vocês marquem aqui, ó, na impressora, no Output Properties Render Region, ou Ctrl B, vocês fazem uma border. É assim que eu lembro. Tá? Aí, vamos dar-lhe um F12 de novo. Para ter uma ideia do tempo, né? E para vocês conseguirem ver direitinho os detalhes. Pronto, terminou. Deu 1 minuto e meio. Tá, ele tá mostrando esses quadriculados aqui, porque é o que tá fora tá na imagem, mas tá fora da seleção.
Então, esse é o resultado do render nos cycles. Vamos dar uma olhada no resultado do Eevee. O Eevee está sem iluminação, né? Vamos ver como é que fica aqui, se eu preciso colocar uma luz, ou se renderiza assim mesmo. É que ele está sem iluminação, tá? Por isso deu menos de 1 segundo. Se a gente colocar, vamos colocar aqui, Shift A, vamos colocar uma Light, vamos colocar uma área, e vamos colocar... Acho que essa área aqui tá... Shift A, vou colocar... Aqui, orientado a View. Deixa eu fazer de novo. Vou colocar 7. Shift A, área, orientado a View. Pronto. Tá, vamos renderizar agora no Eevee. Parece que essa luz tá fraca, né? Igual, deu 1 segundo e 10. Vamos ver se eu aumento aqui um pouquinho, ao invés de 10, vamos colocar 500. Agora sim. Vamos ver. Que aí quando tem sombra começa a demorar um pouquinho mais. O Eevee nem aí, né? Ó, 1 minuto e 28 por causa das sombras, mas a qualidade das sombras, a qualidade da representação da textura é completamente diferente. Então, 10-0 aqui, né? Então a gente vai pagar o preço, tá? Mas assim, ó, é o que eu tô dizendo. Faz uma animação simples, 50 frames, bem feitinhos, e deixa o computador renderizando, avisa o pessoal de casa que não é para mexer, não é nem para respirar perto do computador. E vambora, né? Tá, então vamos trocar para os cycles. Aí outra coisa que eu queria que vocês olhassem, tá? Vê se vocês conseguem aqui, ó, nas configurações, tá, do render, se vocês conseguem trocar de device de CPU para GPU. Então, se vocês conseguirem trocar, vocês troquem e comparem os tempos, tá? Então, antes de vocês entrarem na próxima parte, no próximo vídeo, vocês fiquem fazendo testes. Por exemplo, aqui, ó, GPU, ver quanto tempo demora. A ideia é que quando a gente está usando a GPU, se tiver uma placa gráfica boa, a gente vai conseguir um tempo de renderização menor, tá? Aí tem um negócio chamado Tiles aqui em Performance, tá? Quando a gente tem... Isso é recomendação do Blender, tá? Quando a gente está usando a GPU, a ideia é que a gente use tiles grandes. Então, por exemplo, uns tiles de 128, tudo potência de 2, tá? É 8, 64, 128, 512, 1024, blá, 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 blá. Então, não sei porquê, gente. Tá? E aí vocês... Deve ser porque tem que ter a mesma quantidade na... Sim, eu sei porquê. É porque tem que ter a mesma quantidade na largura e na altura. Então tem que ser potência de 2. Então, aí a gente vai colocar números pequenos para CPU e números grandes para GPU. Nesse caso aqui, vamos ver quanto tempo fica se a gente colocar com 512. 512 deve ser grande demais. Vamos colocar 128. 128, 128. Os tiles são isso aqui, ó. É bom vocês fazerem esses testes, porque isso aí vai afetar o tempo de render total. Tá vendo aqui esses quadrados que ele vai, tipo, como se ele fosse montando como um quebra-cabeça? Isso são os tiles. Então, quando vocês estão usando a GPU, a recomendação é de vocês usarem tiles grandes, e quando vocês estão usando a CPU, usar tiles pequenos, 8, 64, por aí, tá? Bom, vamos ver quanto... Aqui a gente tá vendo, ó, então ele tá no tile 54 de 128. Então ele vai... Quando ele chegar em 128, ele termina. Pronto. Tá? Levou 48 segundos. Então a ideia é vocês irem comparando.
Outra coisa que vocês podem trabalhar também é, deixa eu ver, aqui ó, em Light Pets, o total de bounces, tá? Bounces é a quantidade de vezes que a luz bate. Vocês não vão precisar, eu acho, tá? Acho que não vai precisar de mais que 4. Isso também pode ser que diminua um pouco o tempo de renderização de vocês. Transparency e Transmission vocês nem têm, então não precisa mexer nisso. Tá, então acho que essas são as coisas que daria pra gente melhorar. Tá? Então, antes de começar o próximo vídeo, faz uns testes aí para ver o quanto vocês conseguem reduzir o tempo, se é que vale a pena, né, fazer com a CPU, com a GPU, ver o menor tempo possível, ajeita bem a luz. Agora é a hora final, assim, depois que vocês fizerem essas últimas configurações, não é para mudar mais nada, porque aí eu vou ensinar vocês a fazer a configuração de saída, para depois a gente trabalhar no After, e aí acabou, tá? Não tem mais, aí não tem mais mexer, não tem mais arrumar.